E eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para esta noite, Deus tem algo extraordinário para a minha vida e para você. A palavra que eu trago hoje vai ser uma palavra que também trata dentro dessa questão de epidemia, de praga assim, mas foi uma experiência vivida por Davi. Mas eu quero iniciar com você. A gente vai estar fazendo uma oração, pedindo a Deus que esteja guardando a sua casa, como na época ali do Egito, o povo de Israel, ele teve aquele período que eles tiveram que ficar dentro de casa, e aquele que tinha família pequena, ele convidava a outra família para que eles comessem, algo assado, fizessem um churrasco ali. E no momento de crise no Egito, onde a mão de Deus estava falando, Deus liberou, o anjo do Senhor liberou o anjo para que fizesse aquela ação ali. A morte passou pela rua e todos os primogênitos do Egito morreram, com exceção de todos os primogênitos de Israel que ficaram vivos. Então é um momento importante. Eu estava, antes de começar aqui, vendo live de vários pastores, está todo mundo explorando esse recurso, e é isso mesmo, gente. Não dá para pregar na igreja, nós vamos fazer a igreja na casa dos irmãos. E eu tenho certeza que você reuniu com a tua família. Esse é um momento de separar mesmo. Chama teu esposo, chama o filho, senta aí, vamos cultuar, vamos orar juntos. Aonde você tiver, essa transmissão estiver entrando, vamos orar juntos. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário. Amém, meu querido? Então nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse momento nas tuas mãos. Nós colocamos, Pai Santo, a tua igreja, a igreja de Cristo. Pai, eu me aprontei, eu me arrumei para estar aqui nesse altar, para estar pregando para esse povo tão querido. Senhor, eu tenho certeza que a tua igreja, ela se adapta a qualquer situação, e foi nos momentos de perseguição, foi nos momentos de calamidade que maior foi o crescimento da igreja. Pai, nós te louvamos por essa liberdade, pelo menos de estar também pregando agora, Deus vivo, não com uma plateia que eu posso ver, mas com uma plateia que, Deus, eu não tenho dimensão aonde essa mensagem vai chegar, porque há transmissões, há compartilhamento, mas nesta noite, ó Deus, envolve com teu Espírito. Te convidamos para estar nesse altar. Deus, eu te convido para estar pastoreando a tua igreja nesse período. Senhor, a ministração que eu vou ministrar, foi o Senhor que me mandou falar, é algo do Senhor para comigo e para com o teu povo. Mas eu tenho certeza que o mesmo Espírito que falou para eu falar para um povo que vai me ouvir, o teu Espírito falou também para outros profetas falarem. Deus, agora é o Brasil inteiro, de Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, cada localidade, Florianópolis, aonde eu tenho um estado no Brasil, está também fazendo dessa maneira. Senhor, que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja bendito. Nós levantamos mesmo um clamor, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que pode parar qualquer calamidade. Hoje nós vamos aprender, Senhor Deus, que tudo decorre da tua permissão. Vai até onde o Senhor permitir. Mas na hora que o Senhor fala, chega, basta, tudo para. E eu quero, Deus vivo, já de antemão, te agradecer por esse momento em que o Senhor nos dá para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na nossa vida. Davi, dá um pouquinho de água, papai. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo. Nós estivemos cantando pela manhã, fizemos uma programação, eu e a pastora, foi uma bênção, o privilégio, a oportunidade que nós tivemos de estar adorando junto, de estar exaltando o nome do Senhor. E eu tenho certeza, querido, que Deus vai fazer algo extraordinário. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um movimento hoje no nosso meio, algo gostoso, algo bom. E eu quero estar falando para os irmãos.
eu te passando algumas recomendações que nessa semana nós vamos estar trabalhando assim de maneira online. Houve também uma recomendação do Ministério de Saúde para que os irmãos ficassem em casa, porque segundo o estudo deles aí, o pico da epidemia vai ser essa semana, para entrar em abril, que de repente vai até o fim de abril aí. Vamos nos guardar mesmo, vamos cooperar, vamos levar isso a sério, porque a coisa pode ficar bem esquisita aí, e eu preciso que você esteja junto comigo nesse momento. Mas, sem mais delongas, eu quero partilhar com você uma revelação que Deus me passou, e eu tenho certeza que Deus vai assim manifestar a glória dele no nosso meio, porque esse é um momento que nós vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o nome dele. A mensagem de hoje que eu quero trazer para você, ela tem o tema: faça um altar para Deus. Eu estava orando antes desse momento, antes de chegar a pregar, eu estava orando a Deus e pedindo a Deus que me revelasse algo que fosse concernente ao que nós estamos vivendo hoje, concernente àquilo que nós estamos passando, o mundo, o planeta, o universo está passando. E lendo a palavra, Deus me levou ao livro de Crônicas, um momento que o rei Davi passou e que acho muito importante como foi tudo que aconteceu. É lógico que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas querido, não queira, com certeza, tudo que a gente vive, ela tem uma relação com o pecado. Quando o povo anda muito errado, surgem doenças devido à atitude do povo. Mas aqui nesse caso, abra comigo no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21, onde nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 21, que também faz uma correlação com 2 Samuel 24. Mas nós vamos ministrar a palavra, a mesma história que tem em 2 Samuel 24, tem em 1 Crônica 21, mas eu escolhi o texto de 1 Crônica para a gente estar nessa noite transmitindo essa mensagem para você. Diz assim as Escrituras: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo, um recenseamento de Israel. E disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai um censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu Senhor, não são todos servos do meu Senhor? Por que requer isso do meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe, percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém e deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E Judá eram 470.000. Somando isso daí, 1.570.000 homens de guerra, homens que sabiam lutar. Isso excluindo crianças e excluindo mulheres, dando a totalidade aí de homens capazes para a luta. E ele diz assim: porém, os de Levi e os de Benjamim não eram contados entre eles, por ordem
do rei, e porque para Joabe isso era abominável. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, ele disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome. Lá em Samuel fala 7 anos e aqui fala 3 anos de fome, e por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, uma peste, uma praga na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste em Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir, e ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, teve misericórdia e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Ornã, o Jebuseu, e levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão e estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra, e disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz mal, porém essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na ilha de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e viu, e saiu da eira, e se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem te parecer. Eis, te dou os bois para o holocausto,
os trigos para a lenha, e também os trilhos para a lenha e os trigos para a oferta de manjares, dou tudo. Tomou o rei o trigo para tomou o rei, tornou o rei a dizer a Abner: não, antes pelo contrário, pelo seu inteiro valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada, que não me custe um sacrifício. E Davi deu a Abner por aquele lugar uma soma de 600 ciclos de ouro, e edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua bainha, a sua espada na bainha. Queridos, esse texto, ele é um texto muito rico, que a gente nota que toda a consequência do povo de Israel estava no foco do seu líder. Davi era um homem extraordinário. Davi estava caminhando de uma maneira extraordinária, um rei segundo o coração de Deus, um rei segundo a vontade de Deus. Estava governando, estava pastoreando, mas naquele momento que ele estava vivendo, ele passou por um período de, infelizmente, ele deixou a desejar, por algum motivo, aqui a Bíblia não expressa, mas ele tinha vencido batalhas. Davi era um rei conceituado. Entenda, querido, o povo ele é de Deus, o povo não é do rei. O rei ele é apenas um ungido para reinar, para estar à frente do povo na condução de Deus. E não, o povo não era de Davi, o povo era de Deus. E isso diz o seguinte: você não pode fazer nada sem que Deus te autorize a fazer. E nós também, como pastores, como obreiros da casa do Senhor, temos que ter em mente a seguinte coisa, temos que ter em mente a seguinte posição: a igreja não é nossa, o povo não é nosso. A igreja não é nossa e o povo não é nosso. Então nós temos que pastorear e levar o povo segundo a direção de Deus, não segundo aquilo que eu acho. E às vezes aquilo que eu acho não é, eu acho que é certo, mas não é o que realmente é certo. E Davi tomou decisões que Deus não mandou. Deus não queria que ele fizesse recenseamento ou contasse o povo, para que de certa maneira ele visse o poder bélico que ele tinha. Porque na verdade, todas as guerras que Davi teve, não foi porque ele era um bom lutador. Todas as guerras que Israel venceu, não é porque eles eram um povo forte. Na verdade, era o Deus invisível que estava sobre Israel. E toda vitória que vem para o povo de Deus, não é porque o povo de Deus é bom, é porque Deus é que dá a vitória. Então, digo isso para você, da mesma maneira que Davi, sendo rei, não podia fazer o que ele queria com o povo, porque o povo não era de Davi, o povo era de Deus. Nós também, como pastores, a igreja não é nossa, o povo não é nosso, a ovelha não é nossa. Você cuida da ovelha que não é sua, a ovelha pertence a Deus. E eu não posso fazer o que eu quero, não posso, eu que mando, eu que faço. Não existe isso. E Davi, por algum motivo de achar-se, de repente, de alguma maneira, ele deu uma brecha. E a palavra inicia dizendo que Satanás se levantou contra Israel. Satanás se opôs contra Israel, usando o próprio líder de Israel, usando o próprio Davi, de repente, numa brecha que ele deu. E ele deu ordem para Joabe, falou assim: de Dan, vai até Beceba, faz um recenseamento, conte quantos nós temos. E Joabe falou assim: Senhor, se levantou, isso é loucura, isso é uma coisa que Deus não te pediu para fazer.
Nós nunca vencemos guerra pelas nossas forças, nós sempre vencemos pelo poder de Deus. Querido, outrora, Gideão, Deus fez ele vencer com 300, com cuidado de dizer assim: eu não quero que você vença, para que você não venha falar assim: eu venci porque eu sou bom, eu venci porque eu tenho estratégia. Porque, querido, as nossas vitórias vêm de Deus. Se Deus não estiver na frente, nós não chegamos em lugar nenhum. É Deus que nos dá a vitória, é Deus que nos faz vencer. Mas Davi, eu acho interessante que ele fala assim, que a palavra de Davi prevaleceu. Quem está falando é o rei. Mesmo que você, como meu comandante, não queira me obedecer, achando, não concordando com a minha opinião, vai prevalecer a minha opinião. E assim foi Davi. Joabe foi. Ele era subordinado. Ele era subordinado a Davi. Por Joabe, ele não faria aquilo. Mas o rei mandou. E Davi achou: não, eu sou o rei desse povo. Ele era rei, mas não era dono. O povo era de Deus. Não faça nada que Deus não mandou você fazer. Igreja não é lugar para a gente fazer o que eu acho. Eu tenho que ter a direção de Deus. Cada um de vocês que me ouve tem que ter a direção de Deus para a sua vida. Porque às vezes aquilo que você acha certo não é o que Deus quer. E lembra do próprio Davi, quando ele disse para Natã, que era um outro profeta da corte de Davi, quando Davi falou assim: poxa, eu habito num palácio, mas a arca de Deus, que expressa a presença de Deus, fica em tenda. Eu queria que houvesse uma igualdade. Eu queria que eu tivesse num local bom, mas que a arca também tivesse. Eu quero o melhor para Deus. E sabe o que o profeta falou? Faz, rei, o que está no teu coração. E depois Deus falou para o profeta: não é assim não. Fala que eu não vou aceitar uma obra da mão dele não, porque a mão dele é manchada de sangue. Ele não vai fazer. O projeto é bom, mas eu não quero que ele faça esse projeto. O projeto é divino, realmente mostrou que ele quer o melhor para mim, mas eu não quero que ele faça, mas que o filho dele faça. Então, querido, às vezes nós queremos fazer bons projetos, mas eu tenho que colocar os meus projetos diante de Deus. Eu tenho que colocar minhas ideias diante de Deus. Sabe por quê? Nós somos dotados de capacidade, querido. Quando eu vejo Deus criando Adão e Eva e levando os animais para Adão, dê nome a esses animais, e o nome que você dá vai ser você tem a tua liberdade. Entenda uma coisa: você tem uma certa liberdade como profeta de Deus, só que você tem limites. Davi tinha limites, e Davi rompeu o limite. Chegou-se a conta: 1.570.000 homens que podiam mover espada. Ali excluiu crianças, excluiu mulheres, e também excluiu ali os criados. Ali excluiu os levitas, porque eles não podiam ser contados, como dizem números, eles não podiam ser contados porque eles não podiam entrar em guerra. E também não foi os de Benjamim, porque acredita até que havia uma questão com Gideão. Então os benjamitas não poderiam entrar. Mas foi por desobedecer ao rei, porque o rei queria que contasse tudo. E eu quero dizer, querido, que entre o erro e o acerto é uma linha. Entre estar de pé e estar caído é um piscar de olhos. Apenas um piscar de olhos, Satanás fez Davi se levantar contra o próprio povo que ele pastoreava, contra o próprio Deus que ele servia. Mas isso entristeceu a Deus tremendamente, porque, querido, quanto maior é o nível que você tem de intimidade, maior é a cobrança. Como é que eu provo isso? Você fala: mas bispo, como é que você prova isso? Provo. Eu quero trazer para você a memória de Moisés.
Moisés, o homem mais manso, que existia, um homem de profunda intimidade com Deus. Deus mandou ele falar para a rocha para sair água. Ele estava tão nervoso com o povo que ele deu 2 pauladas na rocha, saiu água. Mas ele não glorificou a Deus naquilo ali. Ele não fez como Deus mandou ele fazer. Isso lhe custou não entrar na terra prometida. Ele pôde ver e ele lutou. Deus, deixa eu entrar. E ele não entrou. Deus falou assim: olha, não me fale mais sobre isso, que eu não vou deixar você entrar. Você vai ver, mas você não vai entrar. E eu, querido, o povo que Moisés dirigia era um povo murmurador. E teve gente muito pior que entrou na terra prometida, e Moisés, que era muito melhor, não entrou. Sabe por quê? Quanto maior o nível que você tem de intimidade, maior a cobrança que Deus faz a seu respeito. E aqui, quando a gente vê isso aqui acontecer, Davi estava num nível de intimidade com Deus, um homem segundo o coração, mas ele deu uma brecha e o diabo entrou. E depois veio quando ele terminou de fazer isso, ele caiu em si. E é interessante que antes de você fazer um altar para Deus, você tem que ter consciência daquilo que você tem feito diante de Deus. E ele se arrependeu, ele viu o que ele tinha feito e falou: Senhor, e ele começou a pedir: me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu agi de maneira louca, não sei nem porque eu fiz isso, Senhor, me perdoa, eu fiz algo que o Senhor não me mandou fazer. E a palavra diz no versículo 7 que isso desagradou a Deus de uma maneira tremenda. Deus ficou irritado com Davi. E depois que ele pediu perdão, que ele se arrependeu, porque é aquele arrependimento, querido, inicial. Poxa, foi mal, Deus, não devia ter feito isso, mas acabei fazendo. Sabe aquele arrependimento? Puxa vida, não devia ter feito isso. Mas eu quero dizer uma coisa, querido, anota isso. Isso foi falado de manhã no aprofundamento bíblico. O pecado, Deus perdoa, mas Ele traz. E aquilo que Davi fez, Deus poderia ter matado ele. Mas olha, Deus deu para ele 3 coisas para ele escolher. Ele falou assim: você pode ter 3 anos de fome na terra. E no livro de Samuel, que ele ainda não fala 3, ele fala 7 anos de fome. Mas aqui em Crônica ele fala 3 anos. 3 anos de fome. E eu comecei a pensar sobre esses 3 anos de fome. Primeiro, multidões ali iam morrer em 3 anos por causa da fome. O povo seria dizimado, seria exterminado. Israel ia morrer em massa, todo o território. E é interessante a expressão que ele fala assim: 3 anos de fome na tua terra. Aonde você está? É 3 anos de fome no local que você está, na terra que você governa. O povo vai sofrer 3 anos de fome. Ia morrer muita gente. A segunda opção, caso você queira, 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos. Isso significa que muitos iam morrer à espada, que o seu povo ia ser sacrificado, ele ia ter que viver fugindo. E com certeza, quando o rei foge, o povo que ele governa é dominado e massacrado. Você vai passar por aflição e no fim uma espada vai te alcançar. O texto diz que a espada ia alcançar o rei. Então é interessante pensar, nós estamos aqui, para você que chegou agora em 1 Crônica 21, sobre um tema: faça um altar para Deus, para a praga passar. Mas aí ele fala que era 3 anos de fome, ou 3 meses seja consumido diante dos seus adversários, e a espada de teus inimigos te alcança. Então isso significa que Davi morreria na mão do inimigo. Um homem que sempre venceu batalhas. Querido, entenda uma coisa: se Deus estiver contra você, nada vai mudar a sua situação. Se você tiver Deus como adversário,
Eu vejo, irmãos, olha só, eu não assisti, graças a Deus eu não assisti. Eu era fanático em carnaval, mas eu não assisti. Mas assim, alguns comentários e imagens de alguns pedaços deles zombando de Jesus, fazendo chacota do nome de Jesus. E eu digo uma coisa, querido: não brinca com aquilo que você não conhece. Você que é um pecador, não brinca com aquilo. Você pode nem servir a Deus, mas não brinca. Duas coisas que a gente não pode brincar: nem com Deus nem com o diabo. Porque o diabo quer te matar e Deus quer te salvar. Mas Hebreus diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E eu tenho visto, irmãos, o nosso país, o nosso Brasil, zombando de Deus, zombando e se levantando. Quando a gente vê pessoas se levantando contra aquilo que Deus estabeleceu, contra aquilo que é natural, homem e mulher, e criando outros tipos de coisa, é como se estivessem dizendo a Deus assim: olha, nós não concordamos com o Senhor e o Senhor errou. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas fazem um monte de coisas erradas e aparentemente nada acontece. Mas quando a gente vê uma coisa dessa assolando o mundo, aonde estão os deuses desse mundo? Quem que pode aplacar a ira? Os próprios médicos estão morrendo contaminados pelo próprio vírus. E eu te pergunto: se os médicos começarem a morrer, quem que vai cuidar do povo? Então, querido, eu vejo principalmente que a gente viu no carnaval, uma zombaria sobre, Jesus perdendo para Satanás, uma zombaria da fé em Deus. E sabe o que vai restar para a nação, querido? Orem a Deus. Esse é o clamor dos outros povos. Peçam a Deus por nós, porque a calamidade está liberada. Ontem eu estava em casa e eu senti a morte sendo liberada aqui. Vai morrer muita gente, e eu não sei aonde isso vai parar. Fica firme, agarre mesmo, faça um altar na tua casa, unja as tuas portas, porque eu não sei até onde isso vai ficar. Diz que até abril, querido, a contaminação, ninguém sabe. A gente tem algumas orientações de como não se contaminar, mas na verdade a gente não sabe, não conhece o inimigo invisível, e nem na forma como ele se manifesta. Uma coisa é certa: ele mata. E aqui, Davi, você vai ter ou 3 anos de fome, que já vai matar. Tudo isso aqui matava a gente. 3 anos de fome, 3 meses sendo perseguido e alcançado, morto pelo teu inimigo, ou 3 dias de peste na terra. 3 dias vou liberar o anjo para apontar a espada e deixar a praga matar. Querido, olha, eu não sei se você crê, não sei quem está me assistindo, não tenho dimensão disso, mas você não pode nem me explicar por que o teu coração está batendo sem ter um fio. Você pode dizer que você não crê em Deus, mas como que você pode explicar isso? Que diferença tem em você com um defunto? A diferença é que ele não respira e você respira. Você tem um fôlego de vida. Quem te deu esse fôlego de vida? Quem que mantém a tua vida? Quem que mantém você respirando? Esse reloginho que você chama de coração, que já bate há tantos anos, quem é que deu o primeiro balanço nele? Quem é que faz ele se movimentar? Você é uma máquina feita por Deus. É excelente. Então, querido, aqui nós chegamos à conclusão de que Deus tem o domínio de todas as coisas. E Davi, na sua escolha, não tinha: eu sou angústia, porque se eu for para os 3 anos de fome, vai morrer um monte de gente. Se eu for para o lado dos 3 meses sendo perseguido, eu também vou morrer junto com o povo. Então, que vem a peste. Que eu não quero 3 anos, não quero 3 meses, eu quero 3 dias. 3 dias nas mãos do Senhor. Pois bem, eu acho engraçado que o profeta falou assim: me responde logo, porque aquele que me enviou tem pressa. A resposta ao pecado, ela é rápida. Eu preciso, olha só, e Deus, olha como é que Deus tem consideração, mesmo com quem erra com ele.
a misericórdia de Deus. Davi conhecia Deus. Eu prefiro ficar na mão de Deus do que na mão do homem, porque Deus tem misericórdia. Deus age com misericórdia, e que Deus age com misericórdia no nosso tempo também. Porque, irmãos, eu tenho visto muita coisa no meio do evangelho que não é evangelho. Eu tenho visto muita gente ganhando dinheiro com o evangelho, gente usando a fé do povo para ganhar dinheiro e acha que está tudo bem, gente se enriquecendo por causa de igreja. Deus está vendo. Deus está vendo o evangelho que está sendo pregado hoje. E olha, vai ter resposta do céu. Vai ter resposta do céu. Chegou o tempo de Deus balançar a árvore. Chegou o tempo de Deus começar pela igreja. Ficar firme. Se arrependa. Una. Peça perdão, porque a gente não sabe quem vai ficar vivo no fim dessa epidemia. Mas ele pega aqui e ele fala: Deus, eu quero ficar nas tuas mãos. Maravilha. E Deus falou assim: tudo bem. E liberou, querido, e começou a morrer gente. A peste, houve uma epidemia, uma pandemia em todo o território de Israel. Todas as cidades, todas as aldeias, começou a morrer gente. E de 1.570.000, já tinha 70.000 mortos. Olha só, 70.000 mortos em menos de 3 dias. E quando aquele anjo chegou na cidade que Davi estava, quando Davi viu aquele anjo, ele estava entre o céu e a terra. Entenda, querido, que tudo que acontece na terra, ela tem uma dimensão de controle de Deus. Você acha que Deus não está a par do que está acontecendo? Esse anjo estava entre o céu e a terra para exercer juízo. E houve aquela praga que começou a matar. Não sei como é que era a morte, que o texto não relata, mas disse que era uma peste, que o povo morria, e foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo. E Davi perdeu o controle. E quando Davi olhou a situação, porque tem gente, querido, que se está acontecendo com o outro, eu não estou nem aí. Nós estamos vivendo hoje num tempo de, sabe, que um cachorro come melhor do que uma pessoa. Nós estamos vivendo num tempo, não que eu seja como, cada um faz o que quer, mas que tem cachorro que tem plano veterinário, come do bom e do melhor, e tem gente comendo comida de lixo. É a nossa sociedade, é a nossa realidade. Tem gente que consegue ver uma catástrofe na televisão e fala assim: ah, não, tá tudo bem comigo, na minha família está tudo bem, então está tudo jóia. Então, se está acontecendo com outros, não está acontecendo com alguém na minha, graças a Deus que não é um filho meu, mas é do outro. Então há uma insensibilidade. A Bíblia diz que com o aumento do pecado, o amor de muitos se esfriaria. E eu vejo isso acontecendo hoje no nosso dia. E aqui, naquele momento ali, esse sentimento não havia no coração de Davi. Davi viu que ele cometeu o erro, mas que não foi ele que pagou. Quem pagou é o povo. Deus, para não matar Davi, matou o povo que não tinha culpa. Querido, nós pastores temos uma grande responsabilidade de cuidar de um povo que não é nosso. A igreja não é minha, a igreja não é sua. Eu cuido de uma ovelha que não é minha, a ovelha de Jesus. Por isso eu tenho que fazer o melhor por ela. E aqui Davi, quando olhou, ele viu o anjo entre o céu e a terra. Eles entraram, ele com os anciãos, com os líderes dele, vestiram de saco no sentido de humilhação. Até então, querido, ele pecou, teve a consciência, realmente, eu reconheço que eu pequei, mas ele não sabia a dimensão que aquilo ia levar, porque Deus perdoa o pecado, mas a consequência vem, e a consequência veio. Ele teve que escolher entre a fome, entre a perseguição, entre a peste, e ele escolheu a peste. 3 dias de peste, mais de 70.000 pessoas tinham morrido. E ele se dobrou com o rosto em pó, e ele falou e fez uma oração mais linda. A oração de Davi foi uma oração que moveu o céu, porque às vezes Deus permite essas situações para ver como vai ser, como comportar a igreja. Querido, nós estamos sendo avaliados, se a nossa obediência. Eu tinha relatado numa das mensagens que eu prego na madrugada, eu tinha relatado que eu achei muito lindo que nenhum dos estados tinha proibido ainda a questão de fechar a igreja. Sabe por quê, querido? Que como exemplo, enquanto uns estão falando assim, não pode fechar a igreja,
espera que da igreja seja uma obediência, uma cooperação. O exemplo, a igreja cair na graça do povo, e não a igreja servir, como foi lá na questão de Nero, né, botar a culpa nos cristãos que tinham botado fogo em Roma. Mas que a igreja caia na graça, que a igreja seja algo que seja depois de elogio. Olha, quero agradecer as igrejas evangélicas que ajudaram nessa campanha para evitar aglomeração. É prático estar num culto, mas manter o povo em casa, querido. Hoje nós temos a alegria de poder estar pregando para você, nós estamos tendo culto. Mas Davi teve a consciência e se arrependeu. E Deus, querido, está atento ao que a igreja, como vai ser o proceder dos líderes, dos sacerdotes da igreja, de fazer um altar, de ser melhor como igreja. E ele aqui, ele com o sacerdote, ele confessa o pecado dele. Ele falou: Senhor, esse povo não fez nada, esse povo não pecou, Senhor. Quem mandou contar o povo fui eu, quem errou fui eu, quem pecou fui eu. Tira a mão do povo e põe sobre a minha casa, sobre a minha família, que eu pague, mas que o povo não pague. Ali sim, Davi chegou aonde Deus queria. Ele teve compaixão. O que é sentir a dor do outro? Ele estava vendo gente morrer inocente. 70 mil inocentes morreram por um erro do líder. 70 mil inocentes morreram por um defeito, por uma ação, por uma brecha que o líder deu. Olha a responsabilidade que nós temos, querido. Eu vejo Deus olhando para o nosso tempo, eu vejo Deus olhando para nós, e o que Deus está pensando? Eu trago essa mensagem, é um tempo de nós fazermos altar. Faz um altar na tua casa. Quem sabe nessa epidemia muitos lares cristãos vão se tornar cristãos. Porque você vai ter que pregar para o teu filho. É fácil ser crente dentro da igreja, mas ser crente dentro de casa é um desafio. Porque dentro de casa você é aquilo que você não mostra na igreja. Aí você vai ter que pregar para o teu filho. Você vai ter que unir a tua família. Você como homem, se só você é de crente na tua casa, você como sacerdote, você tem que chamar a tua casa, unir a tua família, falar: vamos orar, vamos buscar a Deus. Sabe por quê, querido? Ninguém está seguro. Ninguém está seguro. Então ser crente nesse nível. E aqui Davi foi: Senhor, eu que pequei, Senhor, eu que errei. Ele se quebrantou. E aqui eu acho interessante que a primeira coisa que a gente encontra em Davi é uma consciência de pecado. Beleza. Segundo, ele pediu perdão. Pô, Deus, foi mal. Aquele perdão, assim, sabe? Se não acontecer nada, eu peco de novo. Eu pequei, mas nem sei aonde isso vai levar. O pecado faz a gente muito corajoso. Você peca, mas depois você não pensa na consequência. E Davi já tinha caído com Betseba, né? Lembra? Depois, para consertar, mandou o marido dela vir para dar um jeitinho. Eu ia chamar de jeitinho brasileiro, mas dá um jeitinho de crente que anda em pecado. Só que ela engravidou e ele quis consertar, e o homem era muito justo, e ele fez uma coisa grave. Ele escreveu uma carta para o próprio líder dele, o comandante da guerra, colocar aquele homem que era um dos seus guerreiros na frente de guerra para ele poder ser morto, para ele assumir a mulher dele. Entenda, querido, que nós estamos sendo observados pelo céu. E eu creio, irmãos, que a medicina não tem resposta para o que está acontecendo, o nosso governo não tem resposta para o que está acontecendo, mas a igreja precisa andar com Deus. A igreja precisa tomar posições. A igreja precisa pregar o evangelho do jeito que o evangelho é. Pare de tentar ganhar vantagem com o evangelho. Pare de tentar ganhar dinheiro. O evangelho hoje virou empresa, virou comércio. Eu cobro para cantar, eu cobro para isso, eu cobro para pregar. Querido, de graça recebemos, de graça devemos dar. Mas aqui ele fala também que Davi, depois ele voltou para a visão. Ele voltou com a visão, ele viu o anjo.
Só que Davi não viu o anjo sozinho, ele se quebrantou. Ele viu o anjo e falou com Deus na sua intimidade: Deus, eu errei, eu pequei, para essa praga. Aí o anjo falou para o vidente dele. Deus falou para ele: olha, o anjo estava lá em Araúna. Em Samuel diz que era Araúna. Aqui fala que é Ornã, que era um homem, estava na ira dele. E aquele homem também viu o anjo. E ele escondeu os 4 filhos, porque não devia ser alguém pequeno. E o anjo falou assim: ó, nessa terra aqui, sobe e faz um altar. Faz um altar que a praga cessa. Esse altar vai envolver arrependimento verdadeiro. Esse altar vai envolver um conserto. Esse altar vai envolver obediência. Você vai colocar um monte de lenha, conserto com Deus, vida no altar, consagração, quebrantamento, humilhação, vestir saco. E eles fizeram. Davi foi, aí Davi chegou. Quando aquele homem viu, se dobrou diante de Davi, porque ele tinha visto o anjo também. Se dobrou diante de Davi, e Davi falou assim: olha, eu preciso comprar essa eira sua aqui. Querido, no local que o anjo estava com a espada e a praga foi liberada, matando todo mundo, e quando também chegou no local onde Davi viu o anjo, naquela Araúna, naquela eira de Araúna ou de Ornã, naquele local que o anjo da destruição estava, era o local que Davi tinha que fazer o altar. No lugar da morte tem que gerar vida. No lugar da desobediência tem que haver o conserto. No lugar onde o homem de Deus falhou, o homem de Deus tem que consertar. Tem que haver o conserto. E foi Davi, e ele falou assim: olha, eu te dou o boi, eu te dou tudo. Que privilégio! Que privilégio! Aí Davi falou assim: não, olha, eu não posso dar para Deus algo que não me dê sacrifício. Eu não posso dar para Deus algo que não me custe um valor. A exemplo de Abraão, quando comprou a sepultura, né, da sua mulher, ele também, a pessoa queria dar para ele, falou: não, eu não posso ter algo que não me custe um sacrifício. E Davi deu 600 ciclos de prata por aquele lugar onde ele ia fazer o altar. Olha que privilégio, o homem ia ter o altar na sua própria terra. E mais depois também, se você olhar, Davi, ele faz ali também um lugar do templo, porque ele não ia chegar, ele estava com medo de ir além, por causa do anjo com a espada. Então ali também ele ia edificar um altar e também um templo. Então é interessante pensar que Davi, ele faz o sacrifício, ele se quebranta, ele se arrepende, ele se coloca no lugar, porque naquele momento que Davi fala assim: eu pequei, eu que merecia passar por tudo, eu que merecia morrer, ali estava nascendo um intercessor do povo. Ali estava nascendo um homem de coração quebrantado, cheio de compaixão. Ali estava nascendo um homem que se coloca como sacrifício. Interessante, querido, que Jesus fez isso. Só que o contrário aqui, Davi tinha pecado, o povo não. Com Jesus não tinha pecado e o povo tinha pecado. E Jesus se sacrificou pelo povo. Jesus se sacrificou por mim. Jesus se sacrificou por você, para você ser salvo. Por isso que nós servimos a Jesus, porque Jesus foi um sacrifício vivo. Jesus foi um sacrifício, ele se sacrificou, mesmo ele não tendo a culpa, ele assumiu a culpa. Mas ali naquele momento Davi era culpado, mas viu que o povo não tinha culpa, mas ele assumiu. Senhor, isso agrada ao Senhor. Quando o líder, aqueles que estão à frente das igrejas, eles sejam os mais quebrantados, porque o povo vai seguir aquilo que nós falamos. Mas é necessário que o altar se quebrante, se humilhe, venha vestir saco. Nós estamos precisando nesse tempo, querido, unir nossas forças, profetas, e nós derramarmos a nossa vida diante do Senhor, para ver se Deus
tenha misericórdia. Porque interessante, Davi estava se quebrantando diante de Deus, mas ele não sabia que Deus já tinha se quebrantado, que Deus já tinha se arrependido, já tinha tido a misericórdia de Deus. Quando Deus viu aquela destruição do povo dele, aquilo doeu no coração de Deus. E Deus, quando ele ia destruir Jerusalém, Deus mandou o anjo assim: basta, pare agora. E o anjo destruidor parou com uma espada, esperando uma segunda ordem. Deus parou o anjo para ver qual seria a atitude de Davi. Se a destruição ia continuar ou se ela ia parar, porque não tinha vencido os 3 dias. Já tinha morrido muita gente com menos de 3 dias. E Deus estava esperando a atitude de Davi. É isso que Deus queria. Deus queria que Davi se quebrantasse. Deus queria que Davi reconhecesse que ele era o pecador, que o povo não tinha culpa, mas estava sofrendo por causa dele. Deus queria isso. Deus queria apenas que ele se quebrantasse como homem de Deus. E Deus quer, nesse tempo, que eu e você, que o altar se quebrante, para ver se a misericórdia de Deus possa fluir e consertar. Diz que quando Davi fez ali o altar, fez o sacrifício, fez o holocausto, sacrificou tudo, fez manjares para Deus, diz que Deus respondeu com fogo. Era uma coisa comum, querido, mas Deus respondeu com fogo. Veio fogo do céu sobre aquilo que Davi tinha oferecido. Isso, em outras palavras, eu estou aceitando o teu quebrantamento, eu estou aceitando o teu pedido de perdão, eu estou aceitando, porque você tinha consciência que você pecou, você realmente, teu coração estava doendo, mas você não sabia aonde isso ia chegar. Agora sim você chegou onde eu queria. E de repente Deus está permitindo isso aí, para que eu e você possamos chegar onde Deus quer. Nós estamos vivendo um dos momentos mais marcantes da nossa era, que até isso se descobrir, nós não sabemos aonde isso vai parar. Então, querido, deixa essa palavra para você. Davi fez o altar e a praga parou. Davi fez o altar e a praga cessou. E é muito interessante pensar nisso. Enquanto nós estamos aqui vivendo esse tempo, Deus está esperando uma atitude. Olha, entenda que muitos vão morrer, mas Deus não deseja que as pessoas se percam. Deus não tem desejo de destruir. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. Eu fico pensando, as pessoas zombando de Deus, e Deus poderia fuzilar todas elas, mas Deus deseja que você se salve. Deus está dando esse tempo para você se consertar com a tua família, viver o melhor. Repense a sua vida, que a gente não sabe quanto tempo, nós não sabemos também se vamos ter vida muito, né? Nós estamos vivendo essa praga, pode surgir outras também, mas eu quero dizer para você, é um tempo de nós como sacerdotes nos quebrantarmos diante de Deus. Igreja, não basta orar, é se humilhar, é fazer um altar, falar assim: Deus, visita o nosso Brasil, perdoa o nosso Brasil. Eu sei que esse povo, Senhor, tem manchado o teu nome, manchado com pecado. Eu nunca vi tanta prostituição, eu nunca vi tanto homossexualismo, eu nunca vi tantas coisas contrário ao que Deus está querendo. Isso, querido, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas todo pecado tem a sua consequência. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o meu lar, que Deus abençoe a minha casa. Faça um altar para que a praga cesse. Deixa essa palavra contextualizada com esse tempo que nós estamos vivendo. Se você quiser ir mais a fundo nisso daqui, você também lê em 2 Samuel, que também trata sobre isso, mas eu gostei mais de Crônica, porque ele traz mais detalhes, ele é mais rico em detalhes. E eu quero convidar minha esposa linda, maravilhosa, que está aqui, junto comigo nesse culto. Nós estamos aqui sem um violão, pastora, mas se você quiser eu posso ligar o teclado ali, nós estamos ao vivo e a gente vai estar adorando. Deixa a palavra para você também, para você estar orando. Amém, graça e paz, meus amados irmãos. Vamos orar. Após essa palavra que tanto nos confronta, nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor neste momento, amém? Vamos orar enquanto vai preparando ali, mas nós vamos clamar.
sentir, bispo, de estarmos orando. Levantamos um clamor. Vamos juntos? Vamos. Orar. Você em casa aí, dá a mão pro teu esposo, tua esposa, teus filhos. Se você puder aí, onde tiver, ajoelha, ora. Vamos fazer um momento de arrependimento pela nossa nação. Amém? Para que Deus nos perdoe pela idolatria, pela feitiçaria, pelos pecados da nação. Amém? Vamos fazer um momento de clamor. Vamos orar juntos. Depois a gente vai adorar o Senhor. Amém? Senhor meu Deus. Isso, vem Davi. Vem. Vamos orar. Família. Vamos orar. Somente um momento de oração aqui agora. Isso mesmo. Sabemos que Daniel e Rogério também estão ligados a nós, na casa deles. Você aí, família missionária viva, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, vamos unir em oração agora, amém? Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus. Sim, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos, Senhor, perdão ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, pelos nossos pecados, Senhor. Sim, meu Deus. Pedimos perdão ao Senhor, papai. Oh Deus querido, passa o teu sangue a começar em mim, a começar, Senhor, na minha casa. Oh, meu Deus. Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Vem, Senhor, nos sarar. Senhor, perdoa, Senhor, os pecados da minha casa, da Igreja Missionária Viva. Eu não conheço a vida dos meus irmãos no particular, mas tu conhece. Perdoa todos os pecados dessa casa de oração. Que nessa noite, Pai, se encontra, Senhor, aqui vazia. Somente a minha família, o teu Espírito aqui presente. Ó Deus. Os amados irmãos que estão no teu lar, nos arrependemos, Senhor. Sim, pedimos perdão pelo Brasil. Pedimos perdão pela idolatria, feitiçaria. Pedimos perdão, Senhor Deus, pela prática da homossexualidade. Pedimos perdão, Senhor, meu Pai, pelo sangue de Jesus, pela zombaria que foi feita. Pedimos perdão, Senhor Jesus, pelos pecados, ó Pai, que o Brasil tem cometido. Pedimos perdão, Senhor, pela falta de amor, pela falta de perdão. Senhor, pelos divórcios. Pedimos perdão pela dissolução da família. Sim, meu Deus. Pedimos perdão, Senhor Deus. Sara, levantamos um altar de confissão, de arrependimento. Sim, para que, Senhor, a nação brasileira seja sarada. Em nome de Jesus. Para que a nossa terra seja curada. Sim. E para que essa praga cesse. Em nome pedimos de perdão pelas nações do mundo. Pedimos sim, meu Deus. Oh Deus querido, tem misericórdia, Pai, pelos pecados ocultos, oh Pai, pelas abominações que têm sido feitas em cada canto, nas matas virgens, nas cachoeiras, oh Pai, nas praias, nos becos, nos valados, nas noites, oh Pai, os pecados de corrupção. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, pela violência, pelo abuso sexual. Ó Pai amado, ó Deus querido, pela injustiça com os trabalhadores. Sim, pedimos perdão pela falta de amor. Pedimos sim, Deus. Pedimos perdão pelo abuso da autoridade. Perdoa, pela Igreja de Cristo na terra que não tem cumprido o seu papel. Perdoa sim, Pai. Pela liderança, Pai, pelos pastores que não têm apacentado as ovelhas. Oh, Deus. Que não têm amado o teu rebanho. Pedimos perdão ao Senhor. Ganância, Senhor. Senhor, e pedimos ao Senhor que perdoa o nosso pecado e sara a nossa terra. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos estar louvando aqui um hino ao Senhor, né? Juntamente com os irmãos. E depois, né, o nosso irmão, ministro de louvor Daniel, da casa dele, vai mandar uma live também com os louvores dessa noite. Amém? Que vai estar enviando também para vocês acompanhar. Irmãos e irmãs, no teu lar, onde você estiver, esteja verdadeiramente, onde você estiver, que você possa fazer um altar de arrependimento ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo, necessitamos de Ti, Senhor.
verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar e onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Eu agradeço a Deus por você ter estado nos assistindo. Espero realmente que essa palavra tenha alcançado o teu coração. Faça um altar que a praga cessa. Vamos realmente nos quebrantar. Eu tenho certeza que Deus está esperando uma manifestação de quebrantamento do povo dele. Eu quero abençoar a tua vida, Pai, em nome de Jesus. Quero terminar esse culto online agradecendo ao Senhor, abençoando a vida de cada um, que cada um receba a tua bênção, a tua vitória, que cada um receba, Deus, viva a sua presença, Deus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo permaneçam conosco. Que a igreja assim diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.